Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você realmente quer acompanhar tudo o que acontece na Toca da Raposa, ficar por dentro das movimentações do mercado da bola e não perder nenhuma informação quente sobre nosso cabuloso, já deixa o like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos revelar hoje tem potencial para mudar totalmente a forma como você enxerga os bastidores do futebol brasileiro. Segura firme, porque o enredo que você vai ouvir agora conecta decisões tomadas do outro lado do continente com estratégias cuidadosamente pensadas aqui em Belo Horizonte. E cada detalhe pode fazer a diferença para o Cruzeiro na temporada de 2025. O momento na Toca da Raposa é de observação intensa, quase como um tabuleiro de xadrez em que cada movimento é milimetricamente calculado. A diretoria não está simplesmente olhando para nomes disponíveis no mercado, mas fazendo um mapeamento profundo, analisando o desempenho, histórico, comportamento fora de campo e, principalmente, o impacto que cada contratação pode gerar a curto e longo prazo. O Cruzeiro não busca apenas reforços, busca protagonistas capazes de entrar em campo e mudar o rumo de uma partida em minutos. E isso exige um processo seletivo extremamente criterioso. Leonardo Jardim, treinador que já demonstrou perfil estratégico e visão apurada de jogo, vem cobrando desde o início da temporada um elenco com mais opções pelas pontas. Para ele, o sucesso ofensivo depende não apenas de um centroavante artilheiro, mas de jogadores rápidos, técnicos e imprevisíveis que atuem nas extremidades do campo. A diretoria compreendeu essa necessidade e vem trabalhando de forma silenciosa, conversando com empresários, analisando números e estudando o mercado internacional. A ideia é clara: trazer nomes que não apenas vistam a camisa, mas que honrem a tradição do Cruzeiro em revelar e contratar jogadores decisivos. E é nesse ponto que entramos no nome que mexeu com as emoções de muitos torcedores nas últimas semanas. Gabriel Pec. Revelado pelo Vasco da Gama, o ponta-direita construiu no Brasil uma imagem de jogador promissor. Desde sua transferência para o Los Angeles Galaxy, elevou seu nível de desempenho a um patamar que o transformou em um dos principais destaques da Major League Soccer. Suas atuações consistentes, sua velocidade e sua capacidade de finalização chamaram a atenção de grandes clubes brasileiros, incluindo o Cruzeiro, que via nele a peça perfeita para o quebra-cabeça tático de Leonardo Jardim. Pec não demorou a se adaptar ao futebol norte-americano. Jogando em um país onde a cultura do esporte é diferente e as exigências físicas são altas, ele se tornou não apenas titular, mas referência técnica da equipe. Na atual temporada, já marcou 8 gols e distribuiu 2 assistências em 27 partidas. E quando olhamos seu desempenho total desde que chegou ao Galaxy, encontramos 29 gols e 20 assistências em 68 jogos. Esses números, por si só, justificam por que tantos clubes querem contar com seus serviços. O interesse do Cruzeiro se intensificou ao longo do ano. Em paralelo, o Palmeiras também se aproximou, o que criou um clima de disputa nos bastidores. A torcida celeste começou a imaginar o jogador vestindo a camisa azul, acelerando pela direita e decidindo clássicos no Mineirão. No entanto, o que parecia estar caminhando para um final feliz tomou um rumo diferente. E a decisão final de Gabriel Pec foi firme e definitiva. Gabriel Pec decidiu permanecer no Los Angeles Galaxy. A escolha não foi feita de maneira apressada. Ele e seu staff avaliaram cuidadosamente os prós e contras de voltar ao Brasil neste momento. A adaptação à vida nos Estados Unidos, a valorização profissional, a estabilidade financeira e o papel central que desempenha na equipe pesaram muito. Mais do que isso, ele sente que ainda tem objetivos a alcançar na MLS antes de pensar em um retorno ao futebol brasileiro. Essa decisão impacta diretamente o planejamento do Cruzeiro. Pec era visto como um alvo estratégico, capaz de elevar o nível ofensivo do time de imediato. Com sua recusa, a diretoria agora precisa acelerar as tratativas com outros jogadores que já estavam no radar, mas que eram considerados alternativas. O que antes era um movimento pensado com calma se tornou uma urgência. O tempo, em janela de transferências, é um recurso valioso e, quando um alvo principal se afasta, a velocidade de reação define se o clube consegue ou não manter sua competitividade. Vale lembrar que, quando o Galaxy comprou Pec em janeiro de 2024, pagou nada menos que 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais na época. Esse investimento alto já mostrava que, para tirá-lo de lá, seria preciso uma proposta robusta. Com a decisão do jogador de permanecer, qualquer negociação se torna ainda mais inviável, pelo menos até o final de seu contrato atual. No Cruzeiro, a postura diante dessa negativa é totalmente pragmática.
quase como a de um grande estrategista que perde uma peça importante no tabuleiro, mas já tem em mente os próximos 2 ou 3 movimentos. Não existe espaço para lamentações prolongadas ou para se prender ao e se. O entendimento interno é de que o futebol moderno exige reação rápida e decisões firmes, principalmente em períodos de janela de transferências, onde cada hora pode significar a diferença entre garantir um craque ou vê-lo assinar com um concorrente direto. Pedro Lourenço, dono da SAF e figura central na transformação recente do clube, tem consciência disso e repassa essa mentalidade para todos os departamentos. Ele já afirmou de forma categórica que o Cruzeiro não vai permitir que uma negativa, por mais impactante que seja, comprometa o andamento do projeto. Pelo contrário, esse tipo de situação serve como combustível para intensificar as buscas e explorar mercados alternativos. Pedro Lourenço vê o Cruzeiro como um clube que precisa atuar com mentalidade empresarial de alto nível, sem espaço para amadorismo ou improviso. Para ele, cada contratação é um investimento calculado, que precisa gerar retorno técnico e, em muitos casos, até financeiro no futuro. Essa visão exige que o Cruzeiro esteja constantemente monitorando não apenas o mercado brasileiro, mas também ligas internacionais onde jogadores talentosos podem ser contratados antes de caírem no radar de outros clubes de ponta. Segundo pessoas próximas à diretoria, a ordem é clara. Temos que estar sempre um passo à frente, antecipando movimentos, mapeando possíveis alvos com antecedência e mantendo conversas abertas com empresários e intermediários. É como montar um quebra-cabeça complexo, onde cada peça precisa se encaixar perfeitamente para que o time, no final, esteja preparado para brigar por títulos. Outro ponto que Pedro Lourenço tem reforçado é a importância de blindar o Cruzeiro contra a concorrência agressiva. Ele sabe que o futebol brasileiro vive um momento de disputas milionárias entre clubes que contam com investidores fortes e orçamentos robustos, o que torna cada negociação uma corrida contra o tempo. Por isso, a estratégia é trabalhar com sigilo absoluto em algumas tratativas, evitando que nomes em negociação sejam expostos antes da hora e, assim, despertando o interesse de outros times. É um jogo de paciência e precisão, no qual o erro de timing pode custar caro. Para Pedro, o torcedor precisa entender que nem sempre o nome mais comentado é aquele que está mais perto de fechar com o Cruzeiro, justamente porque, quando a diretoria entra em campo para contratar, prefere que o anúncio seja feito já com tudo assinado e garantido. Leonardo Jardim também encara a situação como parte do jogo. Para ele, o mercado é imprevisível, e a capacidade de adaptação é fundamental. A saída de Peck da lista de reforços não significa um enfraquecimento do projeto, mas sim a abertura de novas possibilidades. O treinador já sinalizou para a diretoria quais perfis de jogadores podem suprir a ausência do ponta-direita, e as buscas já estão em andamento. Enquanto isso, a torcida vive uma mistura de frustração e expectativa. Frustração por perder a chance de contar com um jogador de qualidade comprovada, mas expectativa por saber que a diretoria não vai medir esforços para trazer um substituto à altura. A experiência recente mostra que o Cruzeiro tem sido assertivo no mercado, contratando nomes que chegam e dão resultado imediato. E é justamente essa confiança no projeto que mantém o torcedor atento. Afinal, grandes contratações nem sempre são aquelas mais comentadas nos bastidores. Muitas vezes, o jogador que chega com menos holofotes é o que mais surpreende. E, diante da negativa de Peck, não é impossível imaginar que o Cruzeiro já tem um plano B, ou até mesmo um plano alternativo, pronto para ser executado. A questão agora é: quem será o próximo alvo do cabuloso? A diretoria vai buscar na América do Sul, em ligas emergentes ou até mesmo dentro do próprio Campeonato Brasileiro? Independentemente da resposta, a certeza é que o mercado seguirá quente nas próximas semanas, e o Cruzeiro vai continuar sendo um dos protagonistas dessas negociações. Mesmo sem Gabriel Peck, o objetivo segue o mesmo: montar um elenco forte, competitivo e capaz de lutar por títulos. E você, torcedor, o que pensa sobre essa decisão do jogador de permanecer nos Estados Unidos? Acha que o Cruzeiro deveria insistir nele no futuro ou partir imediatamente para outra opção? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui, porque a sua opinião é fundamental para seguirmos debatendo o futuro do nosso cabuloso.